Família Mevan, que alegria ter vocês com a gente aqui mais uma vez. Está começando o nosso quarto papo de mesa e eu, como sempre, tenho uma expectativa gigantesca por aquilo que o Senhor pode produzir nesse tempo que nós vamos passar juntos aqui. Antes de mais nada, antes da gente começar, o procedimento de sempre. Você, se não é inscrito no canal do Mevan Itupeva, você vai se inscrever agora. E também, antes da gente continuar, você vai ativar o sininho das notificações e vai enviar o link desse programa para um amigo, para um conhecido, para o grupo da família, para o grupo do trabalho. Enviar um link também é uma forma de você evangelizar alguém, fechou? Nós já vamos então para a parte dos nossos convidados. Eu particularmente confesso para vocês que eu tenho uma expectativa gigantesca por aquilo que o Senhor pode fazer por meio desses dois convidados, hoje em dose dupla. A gente, com muita alegria, com muita honra, com muita satisfação, nós estamos recebendo hoje aqui no Papo de Mesa pastor Mário e pastora Ellen. As suas considerações, por favor. Muito obrigado, Josué, por tudo. Que bom, como diz o nosso pastor, que bom estarmos juntos neste momento. Eu tenho certeza também, estava muito apreensivo por esse momento e feliz por estar ao lado da mulher mais bonita dessa cidade. Pegou. Podia perder a oportunidade. E claro que esse tempo será precioso, Josué. Vamos juntos construir algo aqui que possa edificar, né, vidas e pessoas que talvez estejam até vivendo aquilo que nós já vivemos e que precisem ouvir também um pouco dessa história, dessa caminhada, para construirmos juntos algo no Senhor, nesse papo de mesa aqui. Glória a Deus, pastora. E para mim é uma honra estar aqui juntamente com a família Mevan, né? É um prazer ter sido convidada e espero contribuir. Glória a Deus, vai sim. Gente, como eu disse para vocês anteriormente, esse é o nosso quarto programa. Então, algumas adaptações ainda virão, algumas melhorias serão feitas, e tudo isso para abençoar a sua vida, para a gente ter um programa cada vez melhor. Como vocês sabem aqui, esse é um espaço que nós queremos contar histórias, e não somente histórias, nós queremos dividir aqui testemunhos, histórias de vida, coisas que edificam você. E a história do pastor Mário e da pastora Ellen, eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês. Eu tive o privilégio de conversar um pouco com os dois já hoje aqui de bastidor, mas também nós já tomamos um café, né? E eu sei que a história deles vai falar, vai edificar a sua fé, e eu não tenho dúvida disso. Mas antes da gente começar propriamente, né, a essas dinâmicas que o Senhor trouxe para a vida de vocês, a todos esses dilemas que vocês viveram, eu acho que seria interessante a gente conhecer a figura Mário, a figura Ellen, como dizem os humoristas, né, a pessoa física e não a pessoa jurídica. Onde nasceu Mário e Ellen, como foi a infância? Diz aí pra gente. Cara, eu sou paranaense. Tá. Terra vermelha, como diz. E nasci numa cidadezinha chamada Santa Isabel do Oeste, muito interior do Paraná. Nossa. Lugar... Qual é a cidade mais próxima, famosa? Cascavel. Cascavel, depois vem já divisa com a Argentina. Cascavel, Toledo, uma cidade um pouquinho maior. Que seja mais fácil de entender onde é, né? Onde é. Nascido, filho de uma gaúcha com um catarinense. Então, o sul todo está aqui. Sim. Eu sou paranaense, filho de gaúcha com um catarinense, barriga verde, como dizia o meu pai. E moramos, meu pai é professor primário, e nós moramos no interior, assim, um vizinho mais perto, eu me lembro, Josué. A gente tinha que andar uns 1.500 metros, 2 km para chegar no vizinho mais perto. Meu pai é professor na cidade, então meu pai saía às vezes segunda, voltava na sexta-feira, ele dava aula no primário. Uma vida muito difícil, mas difícil mesmo. Eu lembro que a energia elétrica, eu conheci energia elétrica quando eu completei 11 anos de idade. Primeira vez que eu vi uma lâmpada acesa, Deus, à noite, eu tinha 11 anos de idade. Primeira TV preto e branco que entrou na minha casa, eu já tinha 12 para 13 anos de idade. Caraca! Então, essa foi a minha infância.
improvável totalmente. Minha mãe conta que quando eu nasci, inclusive, na hora de fazer aquele corte para aumentar o espaço para a criança nascer, um médico, Dr. Pedro, embriagado, cortou minha cabeça. Eu tenho hoje aqui... Você tá brincando? Eu tenho aqui na minha cabeça uma marca que nunca nasceu cabelo. É o meu trauma de infância. Porque nunca nasceu cabelo. Está aqui enorme, um buraco aqui atrás. Eu tento ajeitar para esconder. Uma tesourada que ele deu na minha cabeça, abriu minha cabeça. Eu fui para casa com 12 pontos. E ela descobriu depois, que ele, inclusive, a enfermeira denunciou ele como estar embriagado, estado de embriaguez. Nossa. 3 anos de idade, eu tive paralisia infantil, mexia só os olhos. Aí minha mãe fez uma promessa que se eu voltasse a andar, minha mãe era muito católica, que se eu andasse com 3 anos de idade, eu fiquei paralítico, e ela ia deixar meu cabelo crescer até os 7 anos. Então, como se não bastasse já os traumas, as coisas, ter cortado a cabeça, ela disse que eu tive uma doença, isso ela me contou um tempo atrás, uma doença onde eu perdi toda a minha pele. Antes dessa paralisia, eu perdi toda a pele, como se tivesse sido uma queimadura no meu corpo. Ela conta que, por muitos dias, ela não pôde me pegar no colo para me amamentar, devido eu estar sem pele no corpo, uma doença que ela falou que eu não me recordo o nome. E ela fez uma promessa para a santa, que ela era devota, de não cortar o meu cabelo. Cara, eu sofri tanto bullying. Naquela época não era bullying. Imagina. É normal, né? Eu estava no meio, eu era um menino, no meio de 7 meninas. Então, eu cresci no meio de 7 meninas, 2 irmãs, mais 3 primas, mais uma vizinha ou 2, e eu com o cabelo comprido. Então, eu era mais visto como uma menina no meio de um monte de menino. Então, eu já começo a minha infância com muitos traumas, cresci no meio de muito complexo de inferioridade. Começou ruim já o negócio. E você, pastora? Então, como os opostos se atraem, Sim. nesse sentido, eu sou totalmente oposto. Eu sou paulistana, nascida no coração de São Paulo, criada no auge da muvuca de tudo. Sim. Meu pai e minha mãe sempre ali, né? A primeira filha, e aí toda aquela história. Então... Não é filha única? Não, tenho mais 2 irmãos, 2 meninos. Depois de mim vem 2 meninos. E aí nós somos paulistanos. Nunca imaginei sair da capital de São Paulo. Primeira vez que a gente foi... Eu pensava assim, como que eu vou viver longe de São Paulo, né? Nunca. Sim. Porque para mim era algo impossível. Energia elétrica sempre existiu. Era normal, sempre. Eu me sinto complexo. A normal era quem não tinha uma TV. Sim. Então foi isso. Quando é um episódio lá da frente, mas a primeira vez que a gente sai de São Paulo, que a gente já casados, eu chego numa cidade do interior e eu fiquei muito mal, muito ruim. Fui para o hospital com febre e tudo. Fizeram vários exames em mim e tal. E aí o médico disse assim, o teu problema é que você está com alergia do ar puro. Meu Deus do céu. De tão paulista que eu sou. Então, a primeira vez que eu passo mal, de ficar doente, de ir para o hospital, foi por causa do ar puro. Por causa do ar puro, meu Deus. E assim, é uma distância considerável, né, entre os dois. Muito. Um no sul, outro aqui no sudeste. E como que foi esse encontro? Quem mudou para onde? Como que aconteceu isso? Cara, eu saí do Paraná, assim, meio que empurrado para fora de lá, porque eu me tornei pai aos 15 anos. Não é a TV apenas ou a internet que influencia o que não presta. Eu venho de uma família assim de muita imoralidade, no âmbito sexual, enfim, muita dificuldade. Dificilmente eu encontro uma mulher, né, da minha família bem estruturada no casamento. E eu já começo cedo também. Então, com 15 anos, eu tive um relacionamento assim, em um dia com uma pessoa e, de repente, nasceu uma criança, ela disse que era minha. E quando disse que era minha, essa criança, eu com 15 anos, a menina com 14, nasce uma criança e os pais se reúnem em casa e eu fico coado. A minha irmã já tinha vindo para São Paulo, havia encontrado um rapaz e se casou e veio para São Paulo. E eu vi a oportunidade, então, de meter o pé de lá. Eu saí de lá com
16 anos, aí eu venho para São Paulo. Ainda saí de casa com 16 anos. A criança fica, minha mãe que cuida, minha mãe adota a criança, porque a mãe também, 14 anos, também criança fazendo criança. Sim. Então, quando chego em São Paulo, aos meus 18 anos, a última festa, a última balada que eu fui, eu enchi a cara mesmo, foi no meu aniversário de 18 anos. E bem na festa, minha irmã já era da igreja, minha irmã já buscava a Cristo, me convidava para a igreja. E eu fui algumas vezes, não me identifiquei muito, mas nessa balada dos 18 anos eu fiz uma aliança com Deus lá dentro. Dentro da balada? Dentro da balada. Falei, Senhor, essa vai ser a última festa que eu vou. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Dentro de uma balada eu entreguei minha vida para Cristo. No meu aniversário de 18 anos. Faz pouco tempo, né? Faz alguns dias aí. Então eu volto para casa muito embriagado. Fiquei pela rua. Cheguei meio-dia no domingo, mas eu falei para minha irmã, tomei uma decisão, não vou mais para balada, não vou mais beber, não vou mais. E fui para a igreja, e realmente, aos meus 19 anos, eu estava batizado nas águas, e com 19 para 20 anos, eu conheço ela. Tá. Em Osasco, eu venho para Osasco. Inclusive, Então vocês se conheceram aqui em São Paulo. Nós nos conhecemos em São Paulo. Entendi. E aí ela se apaixonou por mim, a primeira vista. Ela falou já, esse cara aí, pá, me agarrou. Não, aí com 17 anos, né, eu fui até Cristo, né? Onde ali a gente começa no grupo jovem. Não, mas você tem que falar que você ia pro cemitério antes. Ah, tá. Isso era gótica. Antes disso, a gente era rock and roll total. Você tá brincando? Até esses dias eu mostrei uma foto e as meninas falaram, não, é impossível não que é seja você. Cara, que coisa. Eu só andava de roupa preta, quer dizer, essa parte não mudou muito. Hoje... Roupa preta, cabelão, caveira, anel de caveira, crucifixo, pôsteres de caveira e todas aquelas coisas assim. Cara. Rock and roll, heavy metal. Olha. E mais pra cima. Até o Rodolfo, né? Já fiquei até amiga dele, que ele se converteu também, era do auge da minha época. Abrantes. Ratos do Porão. De Ratos do Porão. Meu Deus. Então, era nesse nível. Então, aquela menininha que era para ser uma... Minha festa de 15 anos, a única filha... Aí, meus pais queriam fazer uma festa de 15 anos para a filha. Justo. E tal, e eu, nunca que eu queria. Aí, concordei de fazer a festa de 15 anos, mas minha roupa de festa de 15 anos... Tinha que ser preta. Foi preta. Não só preta, como de couro. Meu Deus. Uma roupa toda preta de couro, puro rock and roll. Nossa. E aí, vocês então se conhecem por volta dos 17 para 18 anos? 18 anos. Depois dos 18. Depois dos 18. Inclusive, tem um episódio muito, assim... não é coincidência, é jesuicidência o que acontece conosco. Que nós congregávamos na mesma igreja, porém ela do centro de Osasco e eu num bairro, e nós não nos conhecíamos. E um dia nós fomos para toda aquela região ali, foi para uma vigília, que começava meia-noite e ia até 6 da manhã, e eu era muito jovem, inclusive eu convido uma jovem para ir comigo, primeira vez que ela vai numa igreja, eu levo ela como minha convidada, e aí nós nos encontramos na sede onde ela frequentava. E lá pelas 2 da manhã, quando nós estávamos ali adorando ao Senhor, o pastor fez um apelo e disse, quem passar aqui por esse púlpito, por esse altar, você está fazendo uma aliança com o Senhor. Se você morrer hoje, você estará salvo. Você quer deixar a vida velha. E todos nós passamos pelo altar e a última pessoa que passou caiu o teto da igreja. Foi o teto da igreja de Osasco que caiu, isso já tem mais de 20 anos. Morreram 29 pessoas, inclusive a jovem que eu levei, ela foi a óbito nesse dia. Meu Deus do céu. É a primeira vez que ela foi para a igreja, então, e ela foi comigo, inclusive ela pegou na minha mão, eu lembro da cena, ela querendo, eu quero ir, e ela foi. É a primeira alma que eu ganhei para Jesus, uma experiência incrível, e nesse dia ela estava lá também. E nós não nos conhecíamos, nós estávamos no mesmo ambiente quando o teto caiu. Mal sabia que já era Deus apontando, Você tá algumas vendo? vezes a casa vai cair. A casa vai cair, verdade. E vocês são ordenados ao ministério como pastores, já casados? Aí, assim, onde nós estávamos, funcionava assim. Sempre era fazer uma convocação anual
para que os meninos jovens solteiros que tinham chamado, que gostariam de fazer parte, de ser pastor, que se entendia no Senhor, que tinha esse chamado. Então, ele era chamado para um espaço construído pela própria igreja, onde ficava-se um ano morando ali, sendo discipulado um ano, restritamente. Inclusive, esse lugar é chamado de quartel. É um quartel onde os jovens... E eu fui um desses jovens que fui. E comecei a me envolver muito com isso. Entendi que esse era o meu lugar, de pastorear vidas. E eu conheço ela nesse inteirinho. E a gente começa a namorar. Nós cuidávamos do grupo jovem, né? Ela era líder da sede. Eu cuidava do grupo jovem da sede, onde tinha mais jovens. Exato, então, exato. era bem maior. É uma disputa Onde o nosso grupo jovem era bem maior. E aí ele me conheceu ali, no grupo jovem. A gente, cada um nas suas disputas de jovens. E aí ficava nessa, né? Eu, como líder ali de todo mundo, me sentia meio que responsável. Então, eu tinha que arrumar namorado, tinha que casar bem os meus liderados. E eu procurando uma moça para se casar com ele, porque ele era um bom líder daquela igreja. Gente, ele era um bom líder, então ele tinha que casar bem, né? Para não atrapalhar o ministério lá na frente. Então, nós decidimos... Então, apresentou algumas amigas. A gente tinha que apresentar umas moças que pareciam ser boas. E aí, fomos. E aí, ia tentando. Aí eu e o amigo dele ainda, o amigo dele falava, não, Mário, é melhor você namorar com ela. E eu não dava bola, porque eu estava muito focada no ministério. Certo. Então, não tinha tempo para namorar, não tinha tempo para pensar nessas coisas. Uhum. E aí foi assim que a gente se conheceu, eu tentando arrumar uma namorada para ele. Meu Deus. Até que um dia, eu falei, não é possível que ela não percebe, né, cara? Eu pagava mó pau. Eu ia, porque eu achava ela um barato. Eu sou apaixonado por você até hoje, muito. Olha aí. Mas naquela época, cara, ela assim, 400, 500 jovens, e ela quebrando tudo, aquela galera, e ela segurava todos pela mão, ela, sabe, e eu junto ali, falei, caramba, eu tenho que casar com uma mulher dessa. Mas tomara que ela não queira mandar em mim, né, cara, não manda nessa galera toda. Então eu tinha também esse medo. E eu lembro que ela começava toda hora, queria apresentar alguém, mas eu acho que ela já estava já meio que uma quedinha. Será? Porque a gente usava um bip, antigamente não existia celular, era um bip. A gente ligava para uma operadora, aí você liga para a operadora. Você não lembra dessa? Não, mas a gente, quem mais acima dos 40 lembra do bip. Era um tijolinho assim do lado. Então, a gente ligava para a operadora. Ô, Gui, você não lembra não, né, Gui? Você tá rindo, Gui? Meu Deus do céu, hein? Era um bipzinho, assim, um aparelhozinho. Então, você ligava para uma central, falava assim, ó, eu quero mandar uma mensagem para o bip número tal. Aí você dava o número do bip dela. Qual a mensagem? Eu tinha que falar para a moça a mensagem, para a moça digitar e mandar a mensagem para ela. Então, tipo assim, só chegava mensagem de texto, era como se fosse o SMS de hoje. Só a mensagem, imagina. Se o celular fosse só SMS. Não quero dizer para você, a moça digitando. Quero dizer para você que... Aí, o que eu falo? Não, moça, paga. Aí, e tinha um tempo também de ligação. Você ligava, você tinha um tempo, tipo 1 minuto, para você falar o texto. Aí eu falo para ela, eu quero falar para você que eu estou gostando de você e que eu gostaria de orar com você para ver se não é do Senhor a gente ter algo. Não, apaga tudo. Eu não vou mandar, não. Tchau, desliga. Então foram muitas vezes isso. Legal. Pagando mensagens, até que um dia eu tive coragem de pedir para conversar com ela. Ela sempre muito para frentona. Com 16 anos, o pai e a mãe dela já deram para ela Eu já era emancipada. A emancipação. Era meu nome. Uma empresariazinha, tinha uma loja já, e eu colei nela lá. Falei, vou falar para ela que eu gosto dela. E fiz isso. Muito medo. Que legal. E depois disso, como que vocês, então, começam a pastorear? Porque a gente sabe por conversas, né? Tempo que a gente teve junto, que vocês rodaram muito o Brasil, pastoreando igrejas, né? E como que foi essa inserção? Como que Deus levou vocês para isso? Aí nós nos casamos e assim, não era muito louvável o cara casar para entrar casado, né? Tinha que ser... A medida dele era vista já como solteiro, se realmente tinha chamado, enfim. Mas nós casamos, entramos casados, fomos chamados, então, para a gente fazer um trabalho dentro do presídio. E nesse inteirinho a gente casou. 1 ano depois ela engravidou da nossa filha. E
sempre minha por filha perto. tinha 1 ano e 5 meses, nós fomos chamados para o ministério. Só que a gente sempre envolvido. Trabalhávamos ainda assim, fora, porque onde nós fomos pastores há mais de 20 anos, você é integrado, todo pastor é integrado nesse ministério. Não existe nenhum pastor que tenha um trabalho fora da igreja. Então, aí nós fomos chamados e nós largamos tudo, aqueles sonhos que a gente tinha de faculdade, de estudar alguma coisa, a casa que a gente montou para a gente morar. Então, quando nós fomos chamados, Josué, a primeira vez que nós deixamos tudo. Depois teve várias vezes que nós fizemos isso também. Então deixamos a nossa casa, deixamos os móveis, doamos tudo. E aí entramos para o ministério como pastores. E ele começa como auxiliar de pastor, o anseio, a gente sempre tivemos algo em comum, que é o que nos mantém, eu creio, até hoje, com muitas lutas que já vivemos, muitos lugares difíceis que nós já passamos, o que nos mantém unidos é o propósito. Nós temos um só propósito. Eu costumo dizer para as pessoas que o Senhor, ele não une pessoas, ele une propósitos. Exato. Então ele nos uniu por causa do propósito. O mesmo anseio que ela tinha, o mesmo anseio que era o mesmo que eu tinha, que temos até hoje, de viver para o Senhor e tocar vidas. E nós gastamos e deixamos ser gastados ao ponto de vivermos, e aí começa o nosso pecado, né? Começa o nosso erro, a nossa queda. Porque aqueles 2 jovens, 20 anos de idade, entregando tudo, ao ponto de sacrificar a nossa filha, porque agora o padrão desse sistema onde nós estávamos inseridos era 1 ano e 2 meses, 3 meses, e era transferido para outra cidade. Então a nossa filha teve ano que a nossa filha estudou em 3 colégios num ano só. De 3 estados diferentes. 3 estados diferentes, São Paulo, Piauí e Rio Grande do Sul. Em 1 ano nós fizemos esse roteiro. Como você disse, nós rodamos por muitos lugares, passamos por muitos lugares, experiências incríveis que nós conhecemos, pessoas maravilhosas, pastores extraordinários, pastores que nos ajudaram a crescer, a amadurecer. Então nós nos entregamos, nós não tínhamos vida própria. Sabe, a gente estava pronto o tempo todo. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar num lugar daqui a pouquinho onde estão muitos pastores que têm uma chama, que têm sede de vidas, sabe? Quando eu falo de vidas, meu coração ele arde, porque eu vivo por isso, eu respiro isso, eu amo isso, estar com pessoas, sabe? Viver e lutar junto com as pessoas por aquilo que ela anseia no Senhor, levar elas mais para perto de Jesus. Então nós abrimos mão de tudo e vivemos integralmente. Quando eu falo integralmente, é 25 horas por dia. Eu fui me dedicando a aprender a fazer programa de televisão, programas de rádio, e fui aprendendo. Quando eu entrei no ministério, eu tinha a 8ª série, Josué, eu não sabia, muito pouco estudo, um menino que nasceu lá na roça, no meio do mato. E comecei a me aproximar dos líderes, dos pastores, e eu aprendi a fazer programas de televisão, programas de rádio. Pregava para assim, centenas de milhares de pessoas já, porque onde a gente sempre estava, muita gente. E aí eu comecei a viver mais intensamente a obra do Senhor do que desejar estar na presença do Senhor. Para mim, Josué, chegou um tempo em que fazer a obra do Senhor era tudo na minha vida. E aí me adiantando aqui 20 anos, conheço o apóstolo Luiz Hermínio, e ele traz algo para mim que me confronta, que eu tive vontade de pegar ele pelo pescoço, e ele diz assim: nós não somos chamados para fazer a obra do Senhor, porque a obra está pronta desde a fundação do mundo. Nós fomos chamados para fazer a vontade do Senhor. Deus não nos chama para trabalhar para Ele, mas para estar com Ele, porque a obra está pronta. Ele só quer que nós venhamos desfrutar, ter esse descanso no Senhor. Ele faz tudo em 6 dias, o homem aparece no 6º, e no 7º dia ele descansa. E quem estava descansando com ele? Óbvio, o homem que ele fez no 6º dia. Se fosse para trabalhar, ele tinha feito no primeiro. Me ajuda aí a trabalhar comigo. Exato. Mas onde que eu entendia isso?
era resultado o tempo todo. E aí começam as cobranças, e aí, você vai ter um carro melhor, você vai ter um apartamento melhor, você vai ter um salário melhor. Mas você vai para essa igreja e lá você precisa dar resultado. Mário, eu sei que você é E o jovem. que seria resultado para a gente trazer essa clareza pro pessoal? Primeiro, você tem que ser uma pessoa totalmente entregue ao sistema. Você só vive para o sistema, E não aqui fazendo críticas, porque nós aceitamos entrar. Nós quisemos fazer parte. E enfatizar, porque assim, nós sabíamos como funcionava e nós quisemos, nós desejávamos estar lá e nós executávamos muito bem tudo que precisava ser executado. Então, hoje eu costumo dizer, para mim, algum tempo atrás, funcionava assim: primeiro, a obra de Deus, era o primeiro lugar. Puxa. Em segundo lugar, a obra de Deus. Em terceiro lugar, a obra de Deus e suas funções. Em quarto ou quinto lugar, talvez a gente pensasse qual é a vontade de Deus. Meu Deus. E aí, lá no final, e a minha família? Então, a gente consegue entender que, embora fôssemos levados a isso, mas foi uma decisão nossa. Nós teríamos que ter pensado, não, peraí, o que diz a palavra? A palavra nos diz que é Deus acima de todas as coisas. Ele tem que ser o primeiro. E nem sempre aquilo que eu estou fazendo é a vontade de Deus. Por isso nós, quando encontramos com o apóstolo Luiz Hermínio, e ele diz que você não tem que fazer a obra de Deus. Como? Mas se eu já 25 anos da minha vida, eu só fiz a obra de Deus. E como ele vem me dizer, não, você não tem que fazer a obra de Deus. Como assim? E aí isso começa a mexer com toda a nossa estrutura. Quando o pastor diz, se você não vier domingo na igreja para ficar com sua família, para mim é quase assim, como? Isso. Né? Porque o sistema faz isso. Como você deixar a igreja, como você deixar a obra de Deus para ficar com a família? Como isso vai ser um culto a Deus, estar sentado à mesa com a família? Não cabia na nossa mente. E hoje nesse ambiente, desculpa, meu amor, nesse ambiente, você disse que não ia falar, hein? Nesse ambiente que nós estamos do Mevan, puxa, eu louvo a Deus por tudo que o Senhor está fazendo. É muito simples falar sobre tudo isso, né? Porque quem não conheceu esse outro lado, o lado de cá, onde eu costumo dizer que assim, o sistema religioso no nosso país tem prestado um desserviço para o reino. E não são pessoas, não estou falando de líderes, não estou falando de placa, de CNPJ, mas estou falando de algo que vem desde lá de 1 Samuel, capítulo 8, quando o povo começa a pedir um rei. Nós queremos um rei. Em outras palavras, nós queremos um sistema que governe sobre nós. E Samuel vai falar com Deus muito triste, Samuel começa a chorar, orar, dizer, Senhor, o povo está dizendo, o Israel quer um rei para ser igual às outras nações. Mas eles têm o Senhor é o nosso rei. Samuel está ali, sabe, questionando com raiva do que o povo está pedindo, os mestres, os anciãos. E o Senhor diz para Samuel, dê um rei para eles. Porque o Senhor dá aquilo que nós pedimos. E aí que nos faz entender que somos nós que nos levamos a essa situação. Nós pedimos, nós permitimos, nós aceitamos. Então, vinham as imposições. Quando você pergunta, desculpa, eu respondi a pergunta, que cobrança é essa? Que resultado é esse? É estar sempre à disposição. E aí, é claro que vem os detalhes. Tem uma meta para ser atingida, tem um número de pessoas a ser alcançadas. Claro que a gente tem que ganhar vidas, mas não ter isso como um número, sabe? As pessoas viram como é que fala? Um algoritmo, sabe? As pessoas viram começa a se fazer contas com pessoas, sabe? Começa a se fazer contas com entradas da igreja, com valores. E as grandes estruturas começam a ser levantadas, e aí, como é que vai se manter isso? Com um sistema. E aí começa o seguinte, as pessoas, elas têm o que elas pedem, porque se ora e se cria um ambiente onde é só bênção e milagres, e as pessoas recebem porque o Senhor dá, pedir, dar-se-vos-á, são promessas. O Senhor entrega, mas eu tenho visto que muitas pessoas, meu amor, elas estão sofrendo angústias e depressão
por coisas que elas pediram a Deus, que Deus deu a elas, mas não era o que o Senhor queria dar para elas. Que aí entra na parte do serviço, né? Quando Deus me abençoa, eu preciso valorizar aquilo que Ele me abençoou. Eu faço mais. Então eu já não tenho mais tempo para me dedicar a Deus. Eu vou perdendo aquele tempo de me dedicar a Deus. Então eu passo a valorizar a bênção e acabo esquecendo do abençoador. Exato. Então é meio que o que aconteceu na nossa vida, só que de forma... Fica até sem palavras para explicar, mas era como se aquele era o nosso trabalho, né? Sim. Então, nós valorizamos aquilo que a gente pedia a Deus, porque com 17 anos eu já tinha minha vida toda traçada, todo o trajeto da minha vida, como seria a minha vida. E, de repente, eu encontro, e aí pela segunda vez, essa passagem faz muito sentido na minha vida, que você tem um tesouro, você tem bens, e aí você vende tudo que tem pelo aquele tesouro. Então, aos 17 anos eu fiz isso. Eu entreguei tudo que eu tinha, toda a minha vida, todo o meu futuro planejado, né? A paulistana, planejado. E aí eu entrego todo o nosso futuro para viver o tesouro maior. Só que aí aquele tesouro maior já não é mais um tesouro de verdade. Porque aí, em vez de eu me lembrar do abençoador, eu valorizo só aquele tesouro. E eu preciso cuidar, e eu preciso multiplicar esse tesouro que está na minha mão. Então, é isso que acontece com as pessoas ao redor. Quando ela começa a valorizar as bênçãos que Deus dá e acaba se esquecendo do abençoador. Então, fazendo a obra de Deus, que não era para fazer, mas fazendo a obra de Deus, nós achávamos que estávamos agradando o abençoador, mas não estava. Sim. E vocês, então, são inseridos / chegam, né? Porque isso também é um esforço de vocês. Sim. A esse lugar de cobrança excessiva, Sim. de objetivos talvez desajustados do que seria o correto, né? E tem um filósofo que eu gosto muito, Kierkegaard, ele era um crítico ao casamento e, lógico, não faz nenhum sentido a nossa realidade, mas faz a gente refletir sobre, às vezes, os comportamentos que a gente adota na nossa vida, né? Ele dizia que o casamento era uma instituição que ele não dava crédito porque era a roupa que um cara ganancioso, obsessivo, colocava. Porque no final de toda obsessão, de toda ambição, de todo desejo ruim, ele dizia que era em prol da família dele. Então estava tudo certo. Então, se eu sou um cara ambicioso, avarento, extremamente egoísta, e se eu colocar isso a favor da minha família, está tudo certo. Então, eu vejo isso muito em alguns lugares. E aqui não é uma crítica, né? A gente está dentro dessa mesa de talvez ter a intenção boa, Sim, de salvar vidas, de alcançar pessoas, mas talvez com as motivações erradas, né? E aí a gente entra nesse desgaste que muitos pastores eles estão doentes, depressivos, esgotados, porque estão dentro de um processo totalmente exaustivo. E vocês, dentro disso, o que começa a acontecer como consequência dessa vida louca que vocês estavam? Porque aí começa a entrar uma coisa chamada ganância. Por status, por crescimento, por poder, por posição. Porque é assim, o sistema faz isso. Só voltando ali, quando Deus ele deixa então Samuel ungir, ele diz, dá para eles, tá aí o rapaz aí que vai ser o rei, esse cara aí grande, o mais alto entre todos, Saul, unge ele vai ser o rei, só que avisa eles. E o texto diz que o rei, assim é nas outras nações, eles não querem ser igual aos outros. Então esse rei, ele vai tirar deles os melhores moços, ele vai tirar deles o melhor do gado, ele vai tirar deles o melhor da colheita, o melhor dos cereais. Ele vai pegar as mulheres deles para serem copeiras e padeiras dele. Os melhores moços de vocês, que vocês gerarem, estarão no palácio servindo a esse rei. E os entregou aos seus caprichos.
O Senhor, ele faz isso. O Senhor faz dessa forma. E deixou. Então, quando esse povo tem o rei, Saul começa a governar e o sistema começa a imperar, aqueles homens, de repente, se tem um trono, tem que ter um rei. E um rei não é eterno, daqui a pouco tem outro rei. E tem os bajuladores do rei, aqueles que estão mais perto do rei, aqueles que o rei não cobra impostos, aquele que, dependendo da quantidade de inimigos que ele matar, isenta a sua casa de impostos e aquela coisa toda, e começa a vir essa disputa. Então eu entro nesse lugar, porque esse sistema ele existe até hoje, nós vemos isso acontecendo. E nós, sem perceber, a gente é enredado por isso. A gente começa a ser envolvido com isso, de repente, o tempo todo. Se eu estou dirigindo, eu estou pensando como vou fazer para desenvolver o meu trabalho lá na igreja, estratégias e marketing e divulgação do trabalho, e um programa a mais, sabe? Enquanto alguém está dormindo, eu vou estar trabalhando. Quer saber? O cara foi para casa dormir, eu vou fazer um programa de televisão ao vivo, eu vou chamar a gente, sabe? Cansa até de falar. E aí a gente começa a trabalhar exaustivamente, compulsivamente, e torna-se viciado sem trabalho. E Deus só conecta a gente a pessoas iguais a nós. Então parece que está tudo certo, porque todo mundo está pensando igual, todo mundo tem os mesmos objetivos. Não há quem confronte, porque não há essa possibilidade de confrontamento. Por exemplo, o líder chega e diz assim, eu preciso que você faça isso. Não há quem ouse dizer o contrário. Porque se você ousar dizer o contrário, você é colocado de lado, você não serve. Então todos parece que dão as mãos e fluem para um lugar, sem perceber, um precipício. Que precipício é esse? Invisível, mas real, onde a família, a esposa, os filhos estão morrendo. E eu estou trabalhando o tempo todo para o Senhor, então que o Senhor cuide da minha esposa. Eu estou trabalhando o tempo todo para restaurar famílias dos outros, então que o Senhor cuide da minha família. É isso que nós pregávamos, inclusive. Não, eu estou cuidando dos outros e o Senhor cuida dos meus. Cara, isso... Paulo fala, se você não cuida dos seus, você tem negado a fé e é pior do que o descrente. Versículos soltos que se usam às vezes para... E aí a gente começa a entrar nesse lugar onde muitos estão. E aí vem a minha queda, e eu não quero aqui que fique registrado dizer que a minha queda é por causa de pessoas, ou por conta de alguém, ou porque... Sim. Não quero justificar os meus pecados, que de alguns nós vamos falar aqui. Mas contribuiu. Contribuiu porque enquanto você está funcionando, Josué, ninguém quer saber como é que está a tua casa. Quando você está dando resultado, está colocando na mesa. Cara, você é bom. Eu quero saber. Pega mais um carro melhor que esse que você está. Eu pensava que era o Senhor me abençoando, cara. E minha casa estava indo. Uau! Puxa vida, cara. Desculpa. Não, sem problemas, pastor. E o que você observa, pastora, também de consequência quando isso começa a acontecer? O que você sente? Quais são os seus medos nisso? É porque aí a gente vê que... É o que ele disse, né? Quando a gente funciona, você supostamente está sendo abençoado, está sendo... né? Deus está se agradando. E quando a gente encontra pessoas que começam a dizer Deus não te ama pelo seu serviço, Deus te ama pelo que você é. Então, a gente já não sabe viver isso. Porque nós só sabíamos ser amados pelo que eu faço. Por exemplo, quase em casa a gente aprende isso, né? Quando o filho tira a nota 10, ele ganha um presente. E nós somos gerados assim. A gente vai gerando nossos filhos assim. Se você tirar nota 10 na escola, você vai ganhar um presente. E o filho que tira nota 5 vai ficar de castigo. Então, a gente entra nesse sistema. Então, você é obrigado, custe o que custar. Às vezes, passar por cima de um irmão, pisar em cima dele, humilhar ele, para que você possa crescer de qualquer forma. E não importa
Como você vai fazer isso? Por isso que eu digo que na minha escala sempre era a obra, a obra, a obra, e depois, porque se fosse Deus, antes de eu fazer qualquer coisa, eu ia pensar, o que Deus está pensando de mim agora? Né? Tem a frase que eu amo, que é, em seu lugar, o que Jesus faria? Como que ele estaria me vendo agindo dessa forma? Será que eu preciso realmente pisar no meu irmão para mim subir? Não é isso que ele quer. Não é isso que ele espera da gente. Ele espera que, ainda que eu perca, que eu possa ajudar o meu irmão. Glória a Deus. E é isso que ele quer de cada um de nós. Mas não é isso que a gente conseguia viver, não é isso que a gente tinha aprendido. Eu tinha que crescer, custe o que custar. Mas também não é só culpa do sistema, é culpa de nós mesmos. Porque fomos criados assim e criamos filhos assim. Porque quando o meu filho chega em casa, a minha filha chega em casa com uma nota baixa da escola, eu não sento ela no meu colo, não coloco ela aqui do meu lado e falo, vamos lá, o que você não entendeu? Você foi muito bem, você conseguiu tirar 5, parabéns. Você pode ser melhor, mas com isso aqui, a mamãe continua te amando. Eu não vou deixar de te amar por causa disso. Mas a gente demonstra para o nosso filho, não. Que se você tirou nota baixa na escola, se você foi repreendido na escola, você vai ficar de castigo. Aquilo mostra o quê? Que eu não vou ser amado. A minha mãe não me ama porque eu não estou sendo um destaque. E aí você vem com isso dentro de si, já vem dentro da gente. E aí nós vamos nos conectando a pessoas que vão valorizando isso. E se a gente parar para pensar, amor, você vai ver que eu venho de um lugar pobre, eu venho de um lugar que não tinha nada, então eu queria ter qualquer coisa. Qualquer coisa para mim era alguma coisa, porque eu não tinha nada. E aí eu sou criado dessa forma. Você é criado do quê? Com 16 anos você era cobrado resultado porque foi colocado uma loja nas suas mãos que você tinha que produzir. E, de repente, a gente... Desde pequena, eu tinha que trazer resultado, né? Porque meu pai era professor de academia. Então, eu aprendi a andar em cima do tatame. Com 5, 7 anos, eu já era faixa amarela de karatê e judô. Mas não... Olha com quem eu casei. Olha o B.O. Olha o B.O. Era meio que assim... Golpe tá aí, você é obrigado... Você é obrigado a trazer resultado. Então... Eu já nasci assim. E o sistema religioso na nossa vida é só um complemento do que a gente já vem inserido. Então, pessoal, seria o estopim de tudo isso, né? A gente não percebeu, tá tudo normal, porque eu fui criado assim. Só que aí Jesus vem para confrontar, não vem mudar a lei, mas ele vem para trazer o tempo da graça, onde não é pelo que você faz, né? Por aquilo que você é. E você estava falando sobre a queda. Eu acho que isso é um ponto para a gente entrar no final, né? Uhum. O que acontece se você estiver confortável para falar isso? Sim. Qual é o testemunho que Deus começa a gerar em vocês com isso, né? Passado um tempo, muitas mudanças para cá, para lá, e eu já funcionando ainda, funcionava. O pastor Misael, ele me ensinou algo muito tremendo. Ele diz, Mário, mas nós não fomos chamados para funcionar, nós somos chamados para fluir no Senhor. Então funcionava tudo que a gente fazia. Só que é o que Paulo fala do sepulcro caiado. É muito belo por fora, mas está morto por dentro, só ossos secos por dentro. Esse era eu. Né? Eu costumo dizer que uma frase que o Luiz Hermínio fala muito, existem muitos homens falando muito bem nos púlpitos, o que vivem muito mal em casa. Eu começo a tratar mal a minha esposa. Eu lembro dela muitas vezes, falando, cara, você tá muito explosivo. E aí ficava mais explosivo ainda. Porque aí o estresse, perto de muita gente já, mesmo no ministério, mesmo envolvido com a obra, já bebendo, se alcoolizando em alguns momentos. E eu começo também a entrar nesse enredo aí, porque não pode ir com eles, junte-se a eles. Eu começo a me envolver, não são todos, claro, não são todos, existem homens cheios de temor, mas eu fui para aquele lado onde tem a galera do contra, que começa a contrariar também a liderança, que não concorda mais tanto, que não acha mais justo isso, não acha mais justo aquilo, e senta numa rodada e começa a beber alguma coisa de álcool.
com um pastor, já renomado, já conhecido, já, que não precisava mais provar tanto para ninguém. E começo a me tornar um cara extremamente distante da minha casa, nossa filha já com 8, 9, 10 aninhos. E até que um dia surge uma moça da igreja e eu me envolvo com ela, no estado do Rio Grande do Sul. E eu traí a minha esposa. Cometi o adultério. Essa moça procura a direção da igreja e me entrega, né, com o linguajar lá, me entrega e fala, ó, eu saí com o pastor Mário e nós nos prostituímos. O pastor, o líder do estado, me chama e eu nego. Ela inventou uma história a mais do que era verdade, então eu vi um gancho, já que ela inventou um pouco, eu me vi no direito de dizer que era mentira. E neguei até o fim. Não fiz. A esposa do meu lado, você fez ou não fez? Fala a verdade, estou aqui com você e tal. Diante da moça ali, diante do líder ali, não fiz. Vai daqui, vai dali, vou te dar um dia para você pensar e voltar. Passei um dia, voltei lá, continuei negando, fui removido. Fui tirado fora. Então você não vai ser mais pastor, o dito pelo não dito, você está fora. Só que eu já estava com 12 anos. O 12 me persegue por minha vida toda. 12 fala muito de governo da minha vida, de tempos em que eu entreguei o governo tanto para as trevas, como também nesse tempo que a gente está vivendo agora de mudança da nossa mente, enfim. Então nós saímos, continuamos ainda na igreja, mas você imagina, com uma criança pequena, agora a gente viveu 12 anos, onde a gente morava era da igreja, o carro que usava era da igreja, a comida que comia vinha da igreja, claro que não tinha estudo, não tinha nada. 12 anos já pastoreando. Rio Grande do Sul, ela olha para mim, eu olho para ela e falo, a gente vai para onde agora? Não tem para onde ir, cara. Você atravessa a rua do escritório pastoral, e você não tem dinheiro para pegar um ônibus? Com uma malinha, eu tenho que tirar a mudança até amanhã, porque outro pastor já está indo para o teu apartamento e vai assumir a tua igreja. Então agora, um adúltero, um pastor adúltero, com uma esposa destruída, com uma criança, sem ele nem beira. Esse fui eu. Liga para a mãe dela, podemos voltar, por um tempo ficar aí, conseguimos, voltamos para São Paulo, ficamos um tempo na casa dela, voltamos a trabalhar no mercado de trabalho, conseguimos emprego, enfim, fomos convidados por um outro ministério um ano depois a voltar. Só que está um cara que sabe que fez, mas não reconheceu o que fez. Não teve a hombridade de ser humilde e dizer, tentando o tempo todo burlar o sistema, porque eu venho do sistema. Quem vive no sistema tenta burlar o sistema, por isso que não é você acompanhar o sistema da forma correta, é você sair fora dele. Não é nem burlar e nem acompanhar, é sair fora dele. É quebrar esse vínculo. É fazer o que Jeú fez quando entra no palácio de Jezabel com o cavalo. Ele joga ela de cima para baixo e ele atropela ela. E ele rompe com o sistema naquele dia. Sabe? Ele decide, ele toma uma decisão. Eu não vou mais fazer parte disso. Ele pergunta, tem alguém comigo aqui no palácio? Ele com o cavalo e 2 ou 3 eunucos levantam a mão e dizem, nós estamos com você, Jeú. A gente tem ouvido falar mesmo que isso aqui está errado. Eu olho o que ela fez com os profetas do Senhor, com Elias. E esses 2 ou 3, ele diz, então lança ela de cima para baixo, e eles empurram ela. Esses 2 ou 3 jogam ela, ele entra com o cavalo e atropela. E é isso que a gente precisa fazer. Então, eu agora estou burlando o sistema, mas continuo nele. E aí, ficamos fora, de repente fomos chamados para voltar para esse outro ministério. Decidimos voltar carregando o fardo. Ficamos 3 anos nesse outro ministério. Rodamos mais um monte de estados, pastoreando isso dentro de mim. Isso dentro de mim. E isso continua borbulhando dentro de mim, até que acontece a segunda traição. Nós começamos o ministério, decidimos sair desse ministério, e mais uma vez, nesse momento, eu decido contar parte para ela do que tinha acontecido. Não é isso, Omar? Ela descobre, eu conto parte, aí confesso do que tinha acontecido 3, 4 anos lá atrás.
nos resolvemos entre nós ali, conversamos, chamamos alguns que sabiam do fato. Me perdoa, me ajuda, segura minha mão. E parecia que aquela chama se acendia de novo, de continuar ganhando vidas, mas eu já carregando agora não mais um saco de cimento nas costas, mas um caminhão de cimento nas costas. E aí nós decidimos então sair de todo o sistema ali, de ser guiado por alguém ou comandado por alguém, e começar o ministério. E aí, esse início de ministério, vem um tempo de consagração, de oração, nós resolvemos nos aproximar um pouco mais, só que aí já está quebrada a aliança. Eu tentava buscar esse arrependimento, era sincero, eu tentava buscar esse arrependimento, mas queria começar em cima de uma ponte que já estava com o seu alicerce rachado, a qualquer hora ia cair. Por mais que eu não estivesse mais cometendo tudo isso, confessado inclusive para ela, para alguns, eu buscava um arrependimento para a chama me incendiar outra vez. E o Senhor ainda falava, eu chamei você para isso. E eu acho que como a gente sempre aprendeu que só seríamos amados pelo serviço, quando a gente começa o nosso ministério, a gente se joga de cabeça no serviço. Sim. Então, nós tínhamos cultos 8, meio-dia, 15 e 19h30. Terminando o culto, nós íamos para a programação de televisão ao vivo, todas as noites, todos os dias, de segunda a segunda. Então, a gente começa o nosso ministério pautado no serviço. Porque se repete tudo outra vez. Se nós trabalhássemos, Deus iria nos perdoar. Inconsciente, claro, nada premeditado. Só hoje que a gente tem esse entendimento. Mas inconscientemente era isso. Se nós trabalharmos muito, Deus vai nos amar e vai nos perdoar. Então nós trabalhamos. 12 anos. Incansavelmente. Ele até sempre ri da minha cara, porque o nosso telefone era 24 horas, porque a programação era na televisão, e aí uma vez uma pessoa ligou à noite de madrugada, e ele sempre ri porque a pessoa ligou, eu não sei o que a pessoa falou e tal, e aí ele só ouviu respondendo: hoje a gente não está fazendo oração. Nossa, está muito cansado. Você vai falando. Como assim que a gente não está fazendo oração hoje? Porque você já está num ritmo assim. Sim. Que seu cérebro não consegue acompanhar. E teve uma coisa que eu pulei que é muito importante, e isso me trouxe a Itupeva, e eu preciso falar sobre isso. Falar. Uhum. O que me trouxe a Itupeva foi que nesse intervalo de ter saído do altar, e agora vou trabalhar, vou arrumar um emprego fora, e fico um ano fazendo, o Luiz Emílio não gosta disso, mas eu vou falar, um trabalho secular, uma vida secular. Não existe vida secular para pastor, a gente é pastor mas em qualquer lugar. Uma vida secular, porque era uma vida fora de Deus. E aí, um dia eu encontro um amigo dessas andanças todas também, envolvido no sistema também, e eles, cara, eu tenho algo que eu estou fazendo que está me amortizando, que está me trazendo tranquilidade, me deixa zen, da hora, legal, esqueço da minha mulher, esqueço das cobranças, esqueço de tudo, e queria te mostrar um negócio. Eu entrei no carro dele, fomos dar uma volta, ele me apresentou um negócio assim, pino, branco, cheio de pó. Eu falei, o que é isso? Disse, cara, isso é cocaína. E o efeito é esse. Ele pegou o celular, fez uma carreira em cima do celular e falou, tá, vou tomar uma cédula e eu cheiro a primeira carreira de cocaína nesse dia. Na segunda vez, alguma coisa aconteceu, alguma coisa que me desagradou. Eu ligo para ele e falo assim, cara, vamos dar uma volta? Já. De novo, ele me apresentou. A terceira vez eu já pedi o telefone da pessoa que vendia para ele. E aí, quando eu volto a pastorear, também tem mais esse fardo. E aí, no decorrer das andanças, das decepções, das desilusões, de vez em quando, ela sentia alguma coisa mais pesada, Satanás já me fazia lembrar. Lembra aquilo ali? Cheira um pozinho. E eu começo a conhecer. E aí eu preciso falar.
eu começo a conhecer dezenas e dezenas de pastores nos altares, usando drogas. Aí eu me lembro do que eu falei anteriormente, que quando você está no meio de um sistema e está com todo mundo que faz a mesma coisa, parece que está tudo certo. Os meus amigos agora são esses. Os caras de mesa são esses. Os caras de cafezinho são esses. Os caras que me ligam de noite para conversar são esses. E aí eu me transformo. Então, eu venho de tempo em tempo, eu vinha, e de vez em quando eu vinha. Eu entrei no fundo do poço e é como se o vício, o álcool, a própria cocaína me fizesse esquecer do fundo de poço que eu tinha entrado. Eu vejo pessoas que são usuários de drogas, que são viciados, que dizem: a droga me levou para o fundo do poço. O álcool me levou para o fundo do poço. E o que eu fiz? Eu fui para o fundo do poço e conheci as substâncias ilícitas lá. E eu usava lá para esquecer que eu estava lá. Tá. E como foi esse processo de você pedir ajuda, de você reconhecer isso, de você abrir isso? E eu acho que isso liga ao ponto para a gente caminhar para o final de você vir para cá. Sim. Como que foi? E aí, se passaram muitos anos, a gente vivendo intensamente ainda, inclusive muito tempo. Passamos um tempo maravilhoso, de repente quedas de novo. Até que um dia nós deixamos a igreja em Blumenau. A igreja estava estruturada. Nós deixamos a igreja para os nossos filhos pastorearem, filhos, nossa filha com o nosso genro, que são pastores lá, que eram pastores lá, e alguns pastores também que já estavam lá. E nós viemos para São Paulo agora, então, devido ao falecimento do meu sogro, padrasto dela, para cuidar das empresas da família e ter um ano longe de gente. Chegou uma hora, Josué, que eu não aguentava mais gente. Eu não aguentava mais ouvir pessoas, eu não aguentava mais. Eu cheguei a esse quarto. E nós já vínhamos há uns 3 anos nos aproximando do Luiz Hermínio. Eu costumo dizer que foi a luz que entrou para cair do cavalo e mudar toda a nossa história, nosso ministério. Então eu começo a me aproximar dele, começo a entender sobre o ministério, sobre tudo que nós falamos sobre o serviço, sobre estar com Deus e colocar a obra em primeiro lugar ao invés dele. E agora eu estou em Osasco e um belo dia, eu viro para minha esposa muito angustiado, muito oprimido, vivendo um inferno no fundo do poço. Eu não suportava mais viver. Bebendo. E um dia eu cheguei para ela e falei: me ajuda, por favor. Eu nunca disse isso, Josué. É porque nós aprendemos que um pastor não pode pedir ajuda. Um pastor, ele é obrigado a ajudar. Então, você não tem o direito constitucional de pedir ajuda. E quando a gente ouve o pastor Luiz Hermínio dizendo: a coisa mais nobre que um pastor pode dizer nos dias de hoje é me ajuda. E eu pensei, como assim? É como se essa palavra não existisse no nosso vocabulário. Porque nós somos obrigados a ajudar. E não importa. Eu deixava a minha filha, eu deixei uma vez a minha filha pequena, de 2 anos, ela tinha internada no hospital com a minha mãe ou com a babá para cumprir com as minhas obrigações. Então, nada nos tirava, não tinha nada e nem ninguém que pudesse nos ajudar. Nós não tínhamos essa permissão. Nós não nos permitíamos pedir ajuda. E quando ele disse que sim, que a gente podia pedir ajuda, então ele foi a primeira pessoa que sentou, ele, a pastora Iraci, sentou conosco, cara a cara, e ali eu nem sei quantas horas foi de conversa, e ele disse que nós estamos aqui para te ajudar. Glória a Deus. Foi a primeira pessoa na vida que se dispôs a sentar. Quando você funciona, não quer descobrir o teu problema, porque você vai parar de dar resultado. E quando você para de dar resultado, simplesmente te coloca de lado e você não existe mais, vira leproso. Então,
Mais uma vez, não justificando o que eu fiz. Não é por isso, né, que eu fiz porque eu quis fazer e eu estava mal. Quando eu disse, Josué, me ajuda, por favor, eu não aguento mais. Não dá mais. Eu estou vivendo, eu sou um bom personagem, um excelente ator. Cara, eu não quero mais isso. Mas aí vem muita coisa. Nesse tempo eu estou como presidente de um conselho com mais de 100 pastores. À distância, já tentando passar para alguém, mas ainda estava presidente de uma igreja, uma das maiores igrejas da cidade, conhecida. Sabe, num lugar assim que todo pastor deseja estar. Uma estrutura grandiosa. Como falar? Quando pedir ajuda. Como pedir ajuda? Como? Isso é loucura. Mas nesse dia, eu decidi, eu vou entregar tudo. Eu preciso fazer isso. Na hora que eu disse para ela, ela falou, senta aqui. Ela pega o celular e liga pro apóstolo. Ele fala assim, ó, é simples, vocês estão em São Paulo? Eu tenho uma pessoa em São Paulo, um amigo, um lugar aí perto de onde vocês estão, que vai receber vocês. Só entra no carro e vai, que eu vou passando para vocês as coordenadas. E 1h30, 2 horas depois, eu entrei numa mega cidade. Uma cidade extraordinária, chamada Itopeva. Glória a Deus. E eu entro nessa cidade e tudo continua igual, mas eu sou levado à casa do pastor, que é o nosso pastor aqui hoje, pastor Misael. Sou recebido. Fico na casa dele, dentro da casa dele existe uma casa de cura, existe um instituto, onde ali tem moradores de rua, usuários de drogas, pessoas que tentaram suicídio, nome de toda espécie, eu diria a pior espécie, porque as pessoas nós que chegamos a esse ponto, nos tornamos a pior espécie da raça humana. E eu sou levado a esse lugar e ali eu fui orientado por ele a ficar um tempo, um período desconectado de tudo. E foi me colocado o que seria viável eu fazer. Entregue o seu celular. Entregue as coisas que você tem. Entregue tudo. E vamos caminhar juntos aqui. Como assim? E os meus seguidores? E os meus vídeos? E os meus likes? E o meu status? Cara, aqui parece uma brincadeira. Fala assim, cara, desculpa, como você é burro de querer essas coisas, mas eu estava nesse meio e eu sei que muitos estão nesse meio, cara, vivendo o submundo da destruição, sabe? No porão dos templos. E aí eu faço, sei que a gente não deve se estender muito, mas, cara, tem coisas que precisam ser ditas, e eu começo a me desconectar de tudo, e eu começo a ficar um período ali, fazendo um tratamento psicológico, espiritual, físico, começa a aparecer, com todo esse tempo, enfermidades. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, ao extremo, meu corpo tremia da cabeça aos pés, de tanta ansiedade que eu tinha, por conta do resultado. E o que acontece é que eu fico nesse tempo, eu me interno nesse lugar, eu decido fazer isso, eu entrego tudo, faço vídeos, tem vídeos que eu entrego cargo A, o cargo B, e vou abrindo mão de tudo, Josué, ao ponto de começar a entrar num lugar no Senhor, aonde eu entendo que agora não tenho mais nada, nenhum cargo, nenhuma posição, nenhum título. Pessoas que vieram, pessoas da família que vieram, assim, cara, você não pode ousar aceitar ser chamado de pastor por tudo que você fez. A hora que você fez, cara, você está condenado ao inferno pelo que você fez. Pessoas aconselhar a se separar, a divorciar. Larga esse cara, larga essa mulher, se separa, vocês não têm mais jeito junto. E eu chegar a pensar sobre isso, eu tenho certeza que ela também. Meu Deus, e agora eu não tinha mais nada, e aí eu chamo a minha família, faço um vídeo com a minha família, e eu conto tudo para eles, eu falo para eles, para os pastores, eu falo, cara, eu preciso de ajuda, me ajuda, eu não consigo
ajudar vocês. Eu não consigo. Eu conheço Jesus, eu sei quem é o Senhor. Mas eu preciso, nesse momento, de um tempo, cara, no Senhor. Eu preciso parar tudo. E alguns diziam, cara, mas como é que você vai fazer isso? Olha tudo que você construiu. Olha tudo que vocês construíram. É uma vida inteira e vem isso. Cara, mas eu olho e vejo, cara, tudo muito grande, tudo muito... É o nosso sonho realizado de termos uma igreja maravilhosa. Parece que a gente estava fazendo tudo que o Senhor queria. E eu me lembro de uma estátua que tem em Gênova, na Itália. O arquiteto faz essa... O artista que fez essa estátua, ele bota o nome de Melancholy, que a tradução dela é O Homem Sem Deus. E essa estátua, se você digitar no Google agora, O Homem Sem Deus, vai aparecer já essa estátua na hora. É uma estátua com um vazio enorme, só a lateralzinha aqui do corpo, e essa estátua ela está de cabeça baixa, olhando para dentro dela, e só encontra um buraco. E esse homem diz, essa é a maior retrato, a maior expressão do ser humano nos dias de hoje. O homem sem Deus. E eu me tornei um pastor sem Deus. Um líder sem Deus. Mas quando eu decidi falar, pedir ajuda, eu quero incentivar você, eu quero encorajar você, que ficou até agora aqui vendo esse vídeo, eu quero... E se você apareceu aqui de repente, você clicou aí, apareceu essa fala, você não nos conhece, eu quero dizer para você que vale a pena você dizer, eu preciso de ajuda. Se você precisa de ajuda, pare de ficar orando e pedindo ao Senhor ajuda. Você precisa romper isso agora. Existe alguém que tem o que você precisa nesse momento. Deus me conectou a pessoas, aqui onde eu estou, onde nós estamos há algum tempo já. Deus me conectou a pessoas do Senhor, a homens do céu, que não me julgaram pelo que eu fiz. O pastor chegou para mim e disse... A primeira frase que eu ouvi nessa cidade, quase um ano atrás, ele disse, Mário, o Senhor não te desabilitou. Ele não te vê pelo que você fez, mas por aquilo que você é. É um tempo em que você precisa. É a vergonha que cura, Mário. É a exposição que cura. E eu comecei a expor as minhas lamúrias, as minhas vergonhas. Eu lembro que a primeira coisa que eu disse à minha esposa, quando eu decidi ficar nesse lugar, eu disse, amor, me deixa aqui, eu vou lutar. Eu vou te honrar. Nós temos 24 anos e alguns dias de casados. E chegou o tempo em que eu tenho as pessoas mais extraordinárias do meu lado e eu não percebia. As pessoas que realmente estavam comigo eu não percebia. Então, eu começo a falar e, resumindo hoje, nessa situação, que ponto nós chegamos, eu retorno para Blumenau, marco uma reunião, Deus me deu uma palavra para a gente transicionar a nossa igreja, essa estrutura toda. Nós convidei os pastores, a diretoria, as pessoas mais próximas, falei da minha situação, que eu não estava com condições, e Deus me deu uma palavra de mudança de mente, Romanos 12, transformáveis pela renovação da vossa mente, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Nós vivemos no boa vontade de Deus, mas a perfeita e agradável nem pensar. E aí é quando eu digo que a segunda vez, de novo, essa palavra faz todo sentido na minha vida. Que é um homem que tem tudo, e aí vende tudo que tem para buscar um único tesouro. Então, nós estávamos com a nossa igreja já estruturada, bem estruturada, sobrevivendo, né? Aparentemente, aos olhos de todo mundo. E aí nós decidimos de novo entregar tudo. E aí agora a gente já não vende, a gente entrega. Nós entregamos tudo que tínhamos. Tudo que pudesse nos exaltar, todo cargo, toda reputação na cidade, a igreja, as pessoas, entregamos tudo. Quando ela fala entregar, é literalmente, Josué. Nós chamamos o apóstolo Hermínio, que eu recebi essa palavra, considerado pelo nosso pastor aqui também. Eu decidi, então, pedir que a liderança do Mevan fosse até a nossa igreja
e pastoreasse aquelas pessoas e assumisse aquele lugar e assumisse aquelas ovelhas, e a minha posição como uma ovelha também já estaria maravilhoso. Estarmos como ovelha e sermos pastoreados é o melhor lugar do mundo hoje. Literalmente nós entregamos tudo, vendemos o nosso carro para resolver todas as coisas, todas as pendências que pudesse ter lá na igreja, porque eu não ia entregar uma igreja com dívidas. Então nós vendemos o nosso carro e ficamos a pé. Hoje nós não temos carro. Nós entregamos a nossa casa, onde morávamos, um apartamento muito confortável, e entregamos a igreja. E aí, agora, a semana passada ainda, nós assinamos os últimos documentos, passando toda a estrutura, todo o prédio, toda a igreja ao Ministério Evangélico. Deus nos pediu isso, e sem, assim, titubear, nós entregamos tudo. Glória a Deus. E aí, literalmente, de novo, aquela palavra faz sentido na minha vida. Um homem encontrou um tesouro e vende tudo que tem, entrega tudo que tem para ficar com esse único tesouro. Qual o tesouro que eu achei hoje? O tesouro de entender que Deus não quer mais que eu trabalhe, que Deus quer que nós só o amemos. Só esteja com Ele. Então, hoje, já não sou mais a pastora presidenta. Boa. Já não sou mais a pastora primeira-dama, e com muito orgulho. Hoje a gente chega numa festa da igreja, eu fico até assim, ai, o que eu posso ajudar? Não, eu não vou ajudar em nada. Eu só vou ficar aqui. Participar. Nós chegamos numa festa que teve ali, aí eu cheguei pro Renan, o que eu posso fazer? Hoje você não precisa fazer nada, você vai estar aqui só para ser servida. E aquilo foi assim, um pão dentro de mim, porque eu nunca consegui me colocar nesse lugar. Eu sempre tinha que servir, eu sempre tinha que fazer alguma coisa, porque senão eu não seria amada. Senão não seria. E hoje eu entendo que Deus me ama, não por aquilo que eu faço. Ele só me quer. Só quer o meu coração, a minha mente, o meu ser, o meu viver, a minha respiração, a minha adoração, a minha oração. Ele só quer que eu esteja com Ele. Então, de novo, nós deixamos tudo para encontrar esse tesouro. Glória a Deus. Que lição de vida, viu? Eu aprendi muito com vocês. Eu acredito que é mais uma autoridade que o Senhor está dando a vocês, né? Nessa vida de lições, de experiências incríveis que vocês tiveram. Eu acredito que seria impossível a gente colocar, mesmo que seja uma síntese, um resumo de tudo que vocês já viveram em Deus, em 1 hora, 1 hora e meia de programa. Seria impossível fazer isso. Mas que Deus dê a graça de pessoas aqui da nossa casa ouvirem vocês. Eu deixo aqui o convite para você. Grude nesses dois aqui, pega o tempo que vocês tiverem nos eventos, né, e ouçam. Eu fui extremamente abençoado nessa noite e queria deixar aqui as minhas considerações e passar depois para que vocês deixem a de vocês. Eu quero que o Senhor coloque vocês nesse tempo do extraordinário, do cuidado, do amor, que vocês possam sentir esse amor de Deus, né? Que todas essas feridas que ainda estão abertas, que o Senhor os cure com amor. Amém. Tá? E que seja um tempo de completa mudança, que seja um tempo do novo, né? De que todas as suas experiências não sirvam para balizar ou para dimensionar aquilo que o Senhor está para fazer em vocês e por vocês. E acredito também, por tudo que eu tenho visto aqui nessa casa e por tudo que eu tenho visto em Deus, que toda entrega, ela não é jogada sem que ela tenha um retorno. Ela não é lançada sem que ela tenha um retorno, né? Talvez vocês estejam vivendo o tempo de lançar sobre as águas e eu acredito que os muitos dias acabarão e vocês verão o fruto da entrega de vocês. Queria que vocês deixassem, então, as considerações finais de vocês aqui pra gente, por favor. Muito bom. Quero dizer que sou muito feliz por ter você
comigo nessa caminhada, nessa jornada. Muitos pregadores dizem que mulher é 50%, 60% do ministério da vida de um homem, mas você certamente beira os 80%, 90% do ministério. Dizer que sou muito grato ao Senhor por ter colocado você. Porque eu não teria conseguido, amor. Não teria chegado até aqui se você não tivesse sido, sabe, ousada e louca. Louca, cara, por ter continuado, sabe, lutando por esse propósito. O que nos une é um propósito. Então, muito obrigado por você, sabe, estar aqui hoje. Muito obrigado por você dar a mão comigo, não soltar da minha mão. Muito obrigado ao meu pastor Misael, pelas palavras, pelos conselhos. Muito obrigado a essa casa. Todos nos recebem com tanto carinho, a gente fica constrangido. Muito obrigado, Josué, pelo teu carinho, por esse tempo aqui investido em nós, porque isso é tempo investido em nossas vidas. Muito obrigado ao Gui, que está aqui também trabalhando, fazendo acontecer isso. Muito obrigado por tudo isso que está acontecendo. E é isso, que o Senhor possa dar graça, que não é sobre ministério, meu Ivan, é sobre um ambiente que nós fomos inseridos, onde, glória a Deus, nós estamos vivendo algo muito louco, cara. Estou chapado e chapado agora de Senhor. Glória a Deus. Pastora, por favor. Eu quero primeiro agradecer ao apóstolo Luiz Hermínio, né? A pastora Iraci e a pastora Esther. Foram 3 pessoas cruciais para nos abrir a nossa mente, meio que eles pegaram o machado mesmo e abriram a nossa mente para fazer a gente entender, porque a minha mente realmente era muito fechada. Então eu quero de coração mesmo agradecer eles por ter tido essa paciência, e não foram poucas as vezes que eles sentaram conosco, e às vezes eu acho que tinha vontade até de dar uma citada, porque a gente é teimoso. Mas foi maravilhoso todo o tempo que eles tiveram, toda a paciência que o pastor Misa e a pastora Thaís têm tido conosco. O Renan e a Yasmin também foram pessoas importantíssimas nessa caminhada, nessa jornada de ter nos ajudado. E se eu posso deixar uma mensagem para alguém, não desista da sua família. Glória a Deus. Se preocupe em primeiro lugar. A primeira pessoa que tem que existir na sua vida é Deus. Eu, 25 anos, 27 anos, eu demorei para entender isso. Que é Ele que tem que ser a primeira pessoa na sua vida. O Senhor Jesus tem que ser o primeiro na sua vida. E depois cuide da sua família. Porque na hora que você precisar, não vai ter ninguém. Ninguém vai estar ao seu lado, senão a sua família. Então, agradeço a minha mãe, né, por toda a compreensão que ela teve conosco, porque se eu fui machucada, ela também foi, né? Com certeza. E ela acompanhou toda essa trajetória, então agradeço muito ela, os meus irmãos, a minha família, o meu pai. Mas se tem uma coisa que a gente não pode desistir nunca, e é isso que tem me trazido todo esse tempo de pé, é que eu vou lutar até o último dia da minha vida pela minha família. Dinheiro não importa, o dinheiro acaba. Eu vi isso literalmente agora quando meu padrasto faleceu, porque ele era uma pessoa que trabalhou muito a vida toda. E de uma hora para outra ele se foi. E tudo ficou aí. Então não adianta a gente se preocupar tanto com o nosso trabalho, tanto com o estudo, tanto com tantas coisas, e esquece o principal, que é a nossa família. Não que a gente tenha que viver assim, mas é melhor viver debaixo de uma ponte, unido com a sua família, do que numa mansão, cada um no seu quarto, dividido, sem ninguém saber o que está acontecendo na vida do outro. Então, troque tudo que você puder trocar pela sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Que tempo. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Pelo tempo que vocês depositaram aqui pra gente. Agradecer meu parceiro de luta, Gui. Que Deus te abençoe também, tá, meu amigo? Por toda a sua disposição em nos servir aí. E você que ficou aqui até o final desse programa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, e que o Senhor ministre, continue a trazer verdade sobre você, sobre aquilo que nós dissemos aqui. Em nome de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe.